Que Deus lindo é esse, queridos. Que Deus lindo é esse. Você acha que essa garotinha é linda? Ela de fato é. Está aí Deus, você vê Deus aí. Amém? Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Aleluia. Pode se assentar, queridos. Eu já me dava por satisfeito, só por esse momento. Só por esse momento. Só por Deus ser tão generoso assim conosco. Por Deus ser tão bom. E é tão impressionante, queridos, é coisa... Deus, quando você se move por Deus, não tem, você vê que não tem a mão do homem. Você vê que não existe a mão do homem. Né? Porque o que nós carregamos? Se não contradições, se não tantas coisas, pode deixar, deixa ela à vontade, ela está se sentindo em casa. Amém? Então, queridos, isso é maravilhoso. E quando eu estava aqui, o Senhor falando comigo algumas coisas, sabe? Aí o Pereirinha falou assim, olha, o João sentiu de tocar. Eu falei, tudo bem, mas eu achei que ele ia cantar uma canção. Eu falei, deixa para depois. Ele falou, não, é agora. Eu falei, então manda bala. Nós não estamos aqui para impedir o que Deus quer fazer. E na hora que você subiu, Pedro, o Senhor falava comigo assim naquele momento, está aí, filho, é isso aí. Essa é a razão, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não é o que os outros pensam, não é o que os outros falam, sabe? Não é o que as pessoas vão achar ou vão pensar. Achar e pensar todo mundo acha. Pensar todo mundo pensa, a todo instante a gente pensa. Então não tem como, mas quando você se entrega a Deus, queridos, você vê Deus falando, ó filho, é agora, é esse horário, é esse momento, e o Espírito Santo me fez lembrar que o Senhor me resgatou no pior dia da minha vida. Eu estava decidido a morrer, cara. Eu estava decidido a me matar. Eu tinha saído da minha casa sem vontade de voltar, achei que eu não voltaria mais. Aonde os homens já tinham me condenado. Aonde a igreja já tinha tirado tudo de mim. Aonde a minha própria vida, tudo que eu estava vivendo era uma farsa. Sabe quando você vive como um cristão, mas você vê que tudo que você está vivendo é uma falsa, é uma farsa. Não tem nada a ver com Jesus, com Cristo. Você está enganando a você mesmo. E aí o Senhor entra e te resgata. Não tinha ninguém, não tinha nenhum homem. Não foi nenhum homem que foi lá falar comigo, não foi nenhum homem que... E o que é mais interessante, Deus ele não só te resgata, Ele te entrega algo precioso. Eu não sei o que o Senhor está te entregando, mas Ele está te entregando algo precioso. Eu posso te dizer que você é importante para nós, mas muito mais do que para nós, você é importante para o Senhor, você e sua casa, sua esposa, sua família, que coisa linda ver seus filhos. Você chegar numa igreja, ter um colchão no chão ali, que igreja que faz isso, filho? Só do Senhor mesmo que faz isso. Isso é para mostrar para você que não tem protocolo, querido. Não tem protocolo. Deus não tem protocolo. Deus tem amor. Só o pai faz isso por um filho. Só o pai é capaz de ceder coisas que o filho não espera. Esse é o nosso Deus. Amém?
Glória a Deus. A palavra de Deus hoje, eu quero falar com vocês a respeito do envolvimento emocional de Pedro. Cadê a? Fortalecendo o emocional. Queridos, nós temos passado por momentos difíceis nesse período, nesse tempo, e para os próximos tempos também. Uma das coisas que estão sendo afetado profundamente é a nossa vida emocional. Nós estamos recebendo ataques emocionais de todo lugar, de todas as situações. O mundo tem buscado destruir o nosso emocional. A situação que nós vivemos, financeiramente, espiritualmente e tantas outras coisas. Mas aí eu quero que você entenda isso, porque o Senhor, Ele está nos chamando para esse tempo. O Senhor está consertando isso, por quê? Porque se nós tivermos um emocional afetado, independentemente aonde nós estaremos em Deus, nós vamos ser tocados, nós vamos ser afetados. E é por isso que eu quero falar sobre estas coisas. E eu quero começar falando sobre um momento em que Jesus, Ele chega diante dos seus discípulos e Ele faz uma pergunta para os discípulos. Naquele momento, a impressão que se tem é que Jesus estava com algum tipo de problema de identidade, mas Ele não estava. Se tem uma coisa que Jesus nunca teve, foi problema de identidade. E é uma das coisas que eu e você precisamos aprender isso. Então Jesus chega para os discípulos e diz assim, ele faz uma pergunta, ele lança uma pergunta. Ele diz, o que as pessoas estão falando ao meu respeito? Quem elas dizem que eu sou? Quando Jesus faz essa pergunta, parece que ele está querendo saber o grau de popularidade que ele tem. Parece que ele está querendo saber o grau de aceitação que ele tem. Parece que ele está com crise de identidade. Mas não tem nada. Na verdade, a pergunta que Jesus faz para eles, não é porque ele queria saber quem ele era, porque ele já sabia quem ele era. Ele queria que as pessoas soubessem se eles sabiam quem de fato Jesus era. Então a pergunta é, você sabe quem de fato Jesus é para você? Quando ele pergunta, os discípulos começam a dizer, uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és João Batista. Então cada um falava uma coisa. E aí Jesus então para e pergunta. Eles estão dizendo isso. E vocês, quem dizem que eu sou? O que eu represento para vocês? O que de fato vocês estão vendo em mim? Aí Pedro se levanta e diz, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo ou por Deus, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Quando Jesus ouve esta palavra de Pedro, ele diz, muito bem. Aí Jesus diz algo para ele. Naquele momento, quando Jesus recebe essa palavra, Jesus lança algo para ele. Primeiro que Jesus diz assim, olha, não fosse o espírito do homem que dissesse isso. Então eu quero que você entenda que a sua resposta não está vindo de você mesmo.
você está conseguindo olhar para mim com um olhar não humano. Somente Deus pode me ver desta maneira. Então o Espírito do meu Pai está sobre ti. Então quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós iremos olhar para Jesus, não daquilo que Ele pode nos dar ou pode nos fazer, mas daquilo que Ele verdadeiramente Ele é. Pedro agora não está olhando para a capacidade de Jesus, por aquilo que Jesus poderia dar para ele, por aquilo que Jesus poderia fazer por ele, mas por aquele quem realmente ele era. Então esse é o olhar que nós precisamos ter com Jesus, queridos. Trocar o olhar, porque muitas vezes, ou durante muito tempo, nós olhamos para Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode fazer em nosso favor, quando nós deveríamos olhar para Ele como Ele é, o que de fato Ele representa. E naquele momento Pedro está olhando, e aí Jesus diz: sim, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Imagina o nível, o momento espiritual desse ambiente. Imagina como estava esse ambiente. Uma palavra revelada, uma palavra profética, uma unção profética, tudo ali. E Pedro está recebendo tudo isso. Então Pedro tem tudo isso em seu favor. Agora o que acontece? Saindo dali, saindo desse momento, desse ambiente, Pedro vai ver algo acontecer que independe da palavra profética que ele recebeu, da visão profética que ele tinha, do mover profético que ele se moveu. Independentemente de onde você está se movendo. Pedro agora recebe uma palavra de Jesus depois disto, falando sobre a morte agora de cruz, trazendo a ele a revelação final do que iria acontecer. Pedro então agora começa a querer se mover naquilo que ele tinha. Preste atenção, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Pedro está aqui, ele está em um momento especial, em um momento de glória. Então ele está se achando. Agora Jesus está falando do que vai acontecer. Pedro se sente no direito de interferir naquilo que Jesus está dizendo ou mostrando a eles. E aí então Pedro pega e se coloca à disposição, dizendo: não, Jesus. Jesus diz para ele: você vai me negar. Ele disse: não, eu vou morrer no seu lugar. Eu morro por você. Eu não vou deixar ninguém fazer. Vai entendendo. Vai vendo como são as coisas. O Pedro, cheio da glória, recebendo e vivendo um momento agora onde Jesus está dizendo o que vai acontecer, ele se colocando à disposição, achando que porque ele tem aquilo, porque ele está vivendo aquele momento, então ele é intocável, ninguém vai tocar nele, ninguém vai fazer nada com ele, que ele vai dominar a situação, que ele vai dominar tudo aquilo. Mas aí chega o momento então que Jesus é preso. Que Jesus ele está preso agora. Esse é o grande momento. Essa é a palavra ou momento chave daquilo que você recebeu, daquilo que você vive
e daquilo que você vai viver. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu espero que esteja. Eu estou vindo com 3 coisas. Primeiramente, mostrando aquilo para qual você foi chamado. O que Deus disse quem você era, quem Deus determinou que você era. Então você tem uma palavra inicial. Você tem um mover inicial. Você foi chamado, você foi tocado, você foi. Só que durante este período, no meio do caminho, o Senhor te avisou, olha, vai ser assim. Só que aí você não concorda, você não concordou. Opa, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque eu estou cheio. Mas e agora? Que vem a parte emocional, que é esse tempo que nós estamos vivendo, querido. Você consegue entender que esse é o tempo? Nós já tivemos o tempo do chamado, nós tivemos o tempo onde fomos avisados, agora nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo é que vai determinar o que nós vamos ser no final. Porque se eu não me preparar para esse tempo, se eu não me preparar para isto, talvez eu não consiga chegar ao final. Tem muitos morrendo neste tempo, porque ainda estão presos no primeiro tempo, se achando. Porque esqueceram que eles eram vulneráveis. E esqueceram que eles vão ter que dar conta disso daqui, queridos. Porque é agora que nós estamos sendo atacados. É nesse tempo. Então veja bem que Pedro, ele recebe uma palavra. E aí em Mateus 26, 69, porque talvez você está dizendo assim, pastor, o senhor está falando, mas o senhor não leu a Bíblia ainda. Então nós vamos ler a Bíblia. Tá? Mateus 26, 69 diz assim, ora, Pedro, assentado do lado de fora do pátio, aproximou-se dele uma das criadas e disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu? E ele diz, não. Ele nega. O estado emocional de Pedro começa a ser abalado aí. Porque aquele Pedro que recebeu a palavra, aquele Pedro que achava que ele era, que ele poderia, que ele nunca seria atacado, que ele nunca enfrentaria problemas, porque Deus havia dado para ele uma palavra profética. Tem muitas pessoas querendo viver somente em cima de uma palavra profética, esquecendo dos ataques e dos sinais que virão. E estão morrendo com a palavra profética. Agora ele começa a se abalar emocionalmente. Por quê? Porque o mesmo Pedro que disse que morreria ali, no lugar de Jesus, que defenderia Jesus até a morte, agora está negando. Esses são os primeiros passos. Quando a gente começa a parecer que está se desviando. Aí Pedro vê Jesus sendo pego. Pedro começa a ver tudo o que está acontecendo, queridos. Tudo que Jesus está passando. Sendo chicoteado, sendo preso, sendo crucificado. Emocionalmente, Pedro está abalado por aquilo que ele está vendo. Será que tem alguma coisa a ver conosco hoje? Pedro tem uma palavra liberada, Pedro tem a confirmação da presença, Pedro é um líder visível, porém quando ele vê a situação, ele se desespera. Pedro agora está negando Jesus, não é porque ele deixou de amar Jesus,
não é porque ele deixou de acreditar em Jesus, é porque ele está desesperado pelas coisas que ele está vendo. Emocionalmente ele está abalado. E todas as vezes que nós estivermos abalados, vai ter coisas que nós falamos, vai ter momentos que nós vivemos, que talvez nós não vamos conseguir sustentar, queridos. Isso não significa que era mentira. Isso não significa que não era verdade o que nós estávamos vivendo. Mas por conta do nosso momento emocional, nós vamos esquecer das coisas que falamos, nós vamos esquecer das coisas que vivemos, dos momentos que nós vivemos. E aí, quando nós formos indagados, talvez a gente vai negar. Em algum momento a gente vai negar tudo aquilo que nós recebemos e tudo aquilo que nós vivemos. Pedro está abalado emocionalmente pela situação. Hoje, a maioria das pessoas estão abaladas emocionalmente por tudo o que está acontecendo, por aquilo que está vivendo, por aquilo que está vendo, pelas coisas que estão vindo, pelas notícias que estamos recebendo. Mas e aí, o que nós vamos fazer, queridos? E aí, como é que nós vamos vencer todas estas coisas? Pedro, então, volta para um lugar do início, queridos. Todas as vezes que Deus vai te restaurar ou vai te chamar de volta, você vai estar lá no lugar de onde você foi chamado a primeira vez. Você vai voltar no mesmo lugar. Jesus agora ressuscita. Atrás de quem que Jesus vai? Com quem o Senhor vai tratar? Com quem tem a palavra, com quem tem a promessa, com quem tem a palavra profética, com quem tem aquilo que ele disse. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O Senhor precisa continuar. O Senhor precisa terminar o que Ele começou. O que eu quero que você entenda é que, independentemente do nível emocional que nós estamos vivendo, nós precisamos ter a paciência, o entendimento, a sabedoria, para continuar vivendo, crendo e esperando no Senhor, porque certamente Ele virá para terminar aquilo que um dia Ele deu início na minha vida e na sua vida. Não adianta ficar parado no meio do caminho, não adianta parar tudo que Deus começou um dia, queridos. O Senhor não deu a palavra que deu para Pedro morrer. O Senhor não disse tudo o que disse para Pedro ser jogado fora. Tudo que o Senhor disse para você não foi para ser jogado fora. O que nós precisamos aprender e entender é lidar com os nossos estados emocionais, com as nossas fragilidades emocionais, com as crises emocionais que nós vamos ter. Como é que nós vamos viver? Um dos grandes segredos de Jesus, que Jesus nos passou, uma das coisas que eu mais aprendi com o Senhor, no pior momento, no momento talvez mais crucial. Uma certa vez, eu fiquei intrigado não, é coisas que a gente pensa, mas uma vez eu fiquei pensando, aonde que arrumaram aquela frase? Você já viu isso muito em filme americano que acontece isso, filme policial, né? Aqui no Brasil ninguém fala isso, eles dão um monte de burdoada, mas não fala isso, mas no filme pelo menos eles falam. Quando eles pegam o sujeito, qual é a frase que eles usam? Permaneça em silêncio, porque tudo que você disser
vai ser usado contra você no tribunal. Então ele pega você e manda você ficar quieto. Ele não fala para você, fala. Desembucha. Fala tudo que está aí. Por que você está vivendo isso? Eles não falam isso. E durante um período eu comecei a falar, onde que esses caras arrumaram essa frase? Onde que eles desenvolveram uma frase dessa? Ele prendeu o cara, obviamente que eu espero que ele conte o que ele está fazendo, ou que ele se entregue rapidamente. Não, ele manda o cara ficar quieto. Aí eu descobri, na Bíblia, e esse é o grande segredo e a grande sacada de Jesus. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos está falando um monte de asneira, se achando o cara, e Jesus está como? Jesus está em silêncio, queridos. Há um momento que Pilatos começa a falar algumas coisas e Jesus assim diz para ele, você está dizendo, não eu. Jesus não disse nada, não tinha como Pilatos condenar Jesus, porque não havia nada que o condenasse, senão somente a pressão dos homens lá de fora, a pressão da liderança da igreja lá de fora. Mas ele olhava e ele não achava nada, então ele queria achar um meio, e quando ele falava para Jesus, Jesus dizia, tu dizes isso, é você que está falando, não sou eu estou em silêncio, no meio do grande momento ali de dificuldade, de tensão, de ser condenado, Jesus permanece como? Em silêncio, queridos. Em silêncio. Existem momentos na nossa vida que a melhor coisa a se fazer é ficar em silêncio. Porque tudo que você falar pode ser usado contra você mesmo. Todas as coisas que a gente vai falar, seja justificativa, emocional, seja luta, seja o que for, Satanás vai usar isso contra nós mesmos. Mas quando nós permanecemos em silêncio, Satanás pira. O seu silêncio faz Satanás pirar. Porque ele não sabe o que você está pensando. Ele só sabe o que você está falando. Então cuidado com o que você fala. Pensar você pode até pensar. O que você não pode é falar. E naquele momento Jesus nos dá isso. Eu recebi isso do Senhor. E eu disse, Deus, obrigado. Então nos momentos emocionais, queridos, por mais que eu queira me desestabilizar, eu procuro ficar em silêncio. Falar o mínimo possível. Pensar, se abrir a boca é para falar com Deus, é para perguntar para Ele o que está acontecendo. Pedir, Senhor, me mantém firme no propósito, nesse exato momento, para que a hora em que eu for interrogado, para que alguém chegue e diz assim, você se parece com ele, eu vou dizer não. Você fala como ele, eu vou dizer não. Você é igual a um deles, e eu vou dizer não. E de repente eu vou escutar o galo cantando, e aí eu vou chorar amargamente, arrependido, porque eu neguei o Senhor Jesus. Emocionalmente Pedro estava abalado, queridos. Essa é a grande sacada desse tempo. Satanás está tentando te abalar, me abalar emocionalmente, em todas as áreas, em todos os sentidos.
Porque todas as pessoas que são emocionalmente abaladas, elas se tornam vulneráveis, elas se tornam presas fáceis. Automaticamente elas se entregam à própria condenação. Por isso, estar firme no Senhor é o melhor negócio. Por isso, crer nas promessas do Senhor é o melhor negócio. Por isso, acreditar naquilo que o Senhor um dia disse a você, a quem o Senhor disse que você seria, é um bom negócio. Porque independentemente do que está acontecendo, independentemente do que estão falando, você não pode permitir que estas coisas te abale emocionalmente. É estar restaurando o nosso emocional, queridos. É um tempo de estar sendo tratado emocionalmente. E esse tratamento só existe com entrega. Quando o Senhor Jesus volta e Pedro está pescando, chama Pedro, fazem ali uma festa, um churrasco. Está vendo? Você pensou que era só você que gostava de churrasco? Jesus também, né? A única diferença é que a gente gosta de um boi, né? Jesus era de um peixinho, né? Enquanto a gente assa carne, ele assava peixe. Mas é churrasco, não tem importância. Festa tem que ter churrasco. Não importa se seja de peixe ou se seja de carne. E aí ali naquele momento, queridos, preste atenção. Momento de descontração. Quando Jesus fala com Pedro, Jesus não vai diretamente falar do assunto com Pedro. Porque todas as vezes que alguém vai falar conosco de um assunto, a gente já se arma todo. Pedro poderia se armar de inúmeras justificativas. Quantas vezes alguém foi falar com você a respeito de algumas coisas sobre Jesus, sobre o seu ministério, e você estava armado? Não, porque isso aí aconteceu, porque foi assim, porque eu fiz isso, porque foi aquilo. Mas o momento de se conversar, que Jesus mostra, é no momento onde que ninguém está esperando. Pedro não estava esperando. Pedro estava tão feliz com a volta de Jesus, que se tem uma coisa que ele não estava pensando, é no que ele tinha feito. Aí Jesus chama ele de lado, Pedro. Ô Pedro, Jesus chama Pedro de lado. Chama de canto. Jesus não expõe o Pedro na frente de todo mundo. Jesus nunca vai te expor. Os homens sim, Jesus não. Jesus vai te pegar a hora que você menos espera. Jesus vai tratar com você a hora que você nem está pensando nisso. É essa hora que Ele vai falar com você. Mas com um jeitinho peculiar. Jesus chama Pedro e pergunta. Jesus não foi perguntar para Pedro: Pedro, por que você me negou? Essa foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Era disso que Jesus estava falando? Era. Jesus estava falando de Pedro que havia negado, mas ele não foi perguntar para Pedro por que Pedro havia negado. Ele perguntou: Pedro, você me ama? Imagina a cabeça de Pedro. O cara acabou de negar Jesus. Jesus perguntou: você me ama, cara? Pô, que vacilo foi aquele? Se você me ama, pô, como é que você me nega? Como é que você diz que você não é meu amigo, cara? Como é que você diz que você não me conhece? Você não acabou de falar que você me ama? Está vendo a confusão que Jesus arruma dentro da nossa cabeça, querido? Está vendo o salseiro, Tirso? Você é tudo tranquilo, achando, e Jesus arrumando uma confusão dentro da sua cabeça, cara. Você me ama? Oh, sim, Senhor, eu te amo.
Não, você não entendeu o que eu estou perguntando. Eu vou perguntar de novo. Pedro, você me ama? Oh, sim, te amo. Como que eu vou olhar para Jesus e dizer para Ele que eu não amo Ele? Como que você vai dizer isso para Ele, quando Ele te perguntar, Pedro? Não tem como não dizer. Mas aí Jesus fala assim, espera aí. Superficialmente, eu sei que você me ama. Do jeito que você está me olhando, eu sei que você me ama. Por tudo que você está fazendo, eu sei que você me ama. O fato é que às vezes a gente acha que o amor que a gente tem por o Senhor Jesus é só por aquilo que nós estamos vendo e fazendo. Às vezes eu acho que eu amo Jesus só por aquilo que eu estou fazendo para Ele. Às vezes eu acho que o meu amor por Jesus é só por aquilo que eu estou vendo. Mas o que Jesus estava fazendo com Pedro? Era curando o emocional dele, queridos. O emocional não se cura com coisas superficiais. Emocional se cura com coisas profundas. Você está entendendo que Jesus precisa entrar em um ambiente na sua vida profundo para curar algumas coisas, algumas feridas que foram feitas lá atrás e que você está vivendo hoje, que está destruindo a sua vida e que você está achando que isso aqui hoje, o problema está aqui. Não, o problema está lá. O dia que o Senhor Jesus está falando com Pedro, Ele não está falando do problema ali, Ele estava falando do problema que ele tinha feito lá atrás. O que Jesus quer fazer aqui nessa noite, na minha vida e na sua vida, é curar a minha vida emocional e a sua emocional, mas não das coisas que nós estamos vivendo, das coisas emocionais que nós vivemos lá atrás, no nosso passado. Quando nós fomos feridos, quando nós fomos machucados, quando nós fomos rejeitados, quando nós fomos deixados para trás. Pessoas que nós acreditávamos, pessoas que nós tínhamos como certo, que no momento do nosso vacilo, eles estariam do nosso lado, nos abraçando, nos dizendo, olha, eu sou seu amigo. E sabe o que eles fizeram? Nada. Olharam para a gente, viram a gente errando, deixaram a gente jogado no meio do caminho. E talvez esse jogado no meio do caminho que te levou exatamente aonde você chegou. Emocionalmente abalado, emocionalmente destruído. A um ponto que você olha e você não consegue se reconhecer em Jesus. Mas aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, agora tá. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Visivelmente, está tudo certo. Agora nós vamos entrar em uma área mais profunda. Eu vou mudar a pergunta. Pedro, tu me amas mais do que eles? Quando ele faz essa pergunta, Pedro tem que fazer o quê? Quando ele está fazendo uma pergunta direta, Pedro está dando uma resposta direta. Mas agora quando ele diz, você me ama mais do que aqueles, ele está falando para Pedro fazer o quê? Uma viagem. Pedro vai ter que ir lá, na onde estão aqueles, pesquisar eles, ver o amor deles, para ver se o amor deles é maior do que o amor que ele está sentindo. Aí ele tem que entrar onde? Dentro dele. Aonde que estava ferido? Aonde que Pedro estava ferido? Dentro.
Aonde Jesus faz ele entrar? Dentro. Aonde que ele precisa ser curado? Dentro. Queridos, vocês estão entendendo que existem coisas que nós estamos querendo ser curados no visível, e na verdade o que nós precisamos ser curados está dentro no nosso espírito, de mágoas, sentimentos, palavras, emoções e tantas coisas. Será que você consegue entender que nesta noite precisa haver uma entrega? Porque Jesus só pode curar você a partir do momento que você se entrega. Então naquele momento, qual foi? Presta atenção, tudo isso é uma revelação que Deus está me dando. Olha só, olha onde o Senhor está nos levando, queridos. Que coisa muito importante isso. Agora Pedro, qual é a reação de Pedro quando o Senhor faz essa pergunta? Quando Pedro entra dentro dele, qual é o estado emocional de Pedro? A Bíblia fala. Diz a palavra que Pedro se entristece. Quando Pedro olha para dentro dele, ele vê tristeza, queridos. Olha que coisa impressionante, que coisa forte. Eu já preguei inúmeras vezes sobre esse texto, queridos. Já falei muitas vezes sobre essa parte de Pedro, mas nunca tinha visto isso. Olha como Deus está nos curando nessa noite. Quando o Senhor pergunta para Pedro, diz a palavra que Pedro se entristece e começa a chorar. Tristeza é você entrar dentro de você e reconhecer. Choro é você se entregar. Quando você tem que olhar para dentro de você, reconhecer que você está frágil, que você precisa de cura, você se entristece. E quando você se entrega, você começa a chorar, porque o choro diz a sua fragilidade. O choro diz o seu estado emocional, querido. É quando você se entrega ao Senhor, você chora. Naquele momento, Pedro está sendo restaurado. Sabe aquele Pedro que recebeu a palavra, que falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabe aquela palavra, sabe aquele momento? Está sendo restaurado aqui agora. É isso que eu quero que você entenda nesta noite, queridos. A palavra você tem, a unção você tem, o chamado você tem, mas por conta de algumas coisas no meio do caminho, talvez por vacilo, talvez por achar que você era o cara, a pessoa, o ministério, te fez você vacilar e cair. Mas em nenhum momento homens desistiram de você. A igreja talvez desistiu de você. O sistema talvez desistiu de você. Mas Jesus não. Você entende isso, Pedro? Muitas pessoas podem ter desistido de você, desacreditado de você. Mas Jesus não. Jesus não desacreditou de Pedro. Jesus não desfez de Pedro, não é porque Pedro negou que Jesus esqueceu ele. Ah não, você me negou, cara, eu não tenho mais relacionamento com você, hein? Eu era seu amigo, mas você mentiu, você me enganou, você falou que eu não sou, então acabou o relacionamento cortado. Quem corta relacionamento é homem. Quem corta relacionamento é ser humano. Não é Deus. Deus não corta relacionamento com ninguém, queridos. Essa questão de cortar relacionamentos é coisa de ser humano. Não é coisa do céu, é coisa da terra. Quem corta relacionamento com você é o homem. Não é Deus. Deus não cortou relacionamento com Pedro. Os discípulos talvez sim. Os discípulos talvez falaram, eu não quero amizade com esse cara. Esse cara falou que ia falar, que ia lá, que ia brigar, que ia bater, que ia morrer no lugar de Jesus.
A primeira oportunidade que ele teve, ele negou Jesus. Eu não quero nem andar mais com ele. Eu não quero nem conversar mais com ele. Talvez tenha discípulos que não quisessem nem olhar mais para a cara de Pedro. O sistema condenou Pedro. O sistema disse: olha, filho, volta do buraco de onde você saiu. Você não era pescador? Volta a ser pescador. O sistema está falando isso para mim. O sistema está falando isso para você. Mas não Jesus. Não Jesus. Jesus está nos resgatando novamente. Ele está nos chamando de volta. Porque Ele nos deu uma promessa. Quem prometeu para mim não foi homem. Quem prometeu para você não foi homem. E se prometeu, não cumpriu. E se cumpriu, faliu. Mas Deus, quando promete, vai até o fim, queridos. E o Senhor está nos chamando para este fim. Nós estamos chegando ao fim. Talvez seja por isso que o Senhor está resgatando vidas. O Senhor não quer vidas para a igreja. O Senhor não está resgatando vidas para a igreja. O Senhor está resgatando vidas para a eternidade, queridos. O Senhor está chamando pessoas que estão dispostas a viver uma vida eterna. Não uma vida de ficção. Não uma vida de engajamentos. O Senhor está me chamando e chamando você para uma vida que vai durar eternamente, queridos. Esse é o chamado de Jesus. Bem que Jesus está te chamando. Chamando para quê? Bem que Jesus te quer para quê? Se você não sabe para que Jesus está te chamando e para que Jesus te quer, você não sabe nada. Por isso que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que aqueles? Qual foi a resposta final de Pedro? Qual foi a resposta-chave que Pedro deu e que Jesus está esperando de mim e de você nessa noite? Pedro olha para dentro dele, olha todas as fragilidades, olha todo o sentimento, olha toda a dor, olha toda a farsa, olha todo o engano, olha toda a mentira. E diz para o Senhor: tu sabes que eu te amo. A partir daquele momento ele já não estava mais olhando com o olhar dele. A partir daquele momento ele não estava olhando com a dor, com o olhar da ferida e da dor. Ele estava olhando com o olhar de Jesus. Por isso ele diz: o Senhor sabe. Ele não diz eu sei. Ele não disse eu posso. Ele não disse eu consigo. Ele disse: o Senhor sabe que eu te amo. Por isso o Senhor está aqui. Você pode dizer isso para Jesus hoje? Ao invés de você dizer: sim, Senhor, te amo. Sim, Senhor, te amo. Sim, Senhor, te amo. Você pode olhar para Ele e dizer assim: o Senhor sabe que eu te amo. Quando Ele disse aquilo, Ele disse assim, olha, quando Ele disse assim, ó, o Senhor sabe que eu te amo, sabe o que Ele estava decretando naquele momento? Sabe qual foi o decreto? Não, né? Eu também não sabia, estou sabendo agora. O decreto foi o seguinte: pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, pode ser o que for, eu não te deixo mais. Pedro estava decretando: aconteça o que acontecer, fira o tanto que ferir, aconteça as coisas emocionais, mas eu não te deixo mais. Eu não te engano, eu não te minto, eu não me arrependo, eu não vou largar. Eu não vou te negar de novo, Jesus.
Agora daqui será até o fim. Aqui não para mais. Esse foi o decreto de Pedro quando ele disse: tu sabes que eu te amo. Ele estava decretando: o Senhor sabe que eu não vou deixar. O Senhor sabe que coisas irão acontecer, que momentos emocionais vão vir, que em algum momento eu vou falhar, que em algum momento eu vou tremer, mas eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Venha quem vier, faça o que fizer. No entanto, que quando ele é chamado no Sinédrio, o que ele diz? Aquele homem que vocês falaram, o Cristo, ele é a pedra angular. Vocês podem me esquartejar, podem gritar, podem cortar meus pedacinhos, deixar por aí, mas eu quero dizer que cada pedaço do meu corpo que tiver jogado ali fora, na rua, vai estar dizendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Eu já neguei uma vez, não nego mais. Eu disse isso para ele. O dia que ele perguntou se eu amava ele, eu disse para ele: tu sabes que eu te amo. Então eu vou dizer: eu não te deixo mais. É isso que ele quer ouvir de você nessa noite. É isso que ele quer ver aí dentro de você nessa noite, querido. Amém? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, querido. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Tu és tudo o que nós queremos. Tu és tudo o que nós precisamos, Jesus. Tu és o nosso maior amor, Tu és o nosso melhor. Por isso, Jesus, cura agora. Assim como Tu curastes a Pedro, assim como Tu visitastes a Pedro, para trabalhar o emocional de Pedro, para curar toda parte afetada de Pedro emocionalmente. Senhor, assim como foi naquele momento, aonde o Senhor estava sentado, retirado dos demais, e ali estava somente o Senhor e Pedro olhando fixamente a Ti, e o Senhor estava a olhar fixo em Pedro. Senhor, esse mesmo ambiente, esse mesmo momento, cria aqui agora, Senhor. Cria, Senhor, para cada um de nós esse momento. Aonde, Senhor, Tu possas tratar as nossas dores e feridas. Aonde o Senhor possa tratar o nosso lado emocional. Aonde o Senhor possa curar, Deus, tudo aquilo que tem nos afetado emocionalmente. Todas as crises que temos emocional, tudo aquilo, Senhor, que tem nos roubado, Senhor, o nosso momento contigo. Cura agora, Espírito Santo. Toca. 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 Toca, Espírito Santo. É você e o Senhor agora, querido. É você e o Senhor agora. O Senhor está te chamando de lado agora. Se entrega a Ele agora. Se entrega a Ele agora, querido.
É o seu momento especial com o Senhor. É o seu momento especial com o Senhor. Diga a Ele, fala: Senhor, eu estou aqui aceitando o teu convite para se assentar ao lado ali, para se retirar um pouco mais adiante. Jesus, senta aqui comigo. Trata as minhas feridas. Trata esses meus dias. Trata, Senhor, esse emocional. Trata, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o valor de uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É hora de deixar as tuas coisas para fazer as coisas que agradam ao Senhor. Só há uma maneira, querido: se entregando, deixando para trás as coisas velhas. Naquele momento, pela segunda vez, o Pedro deixa a pesca. Pela segunda vez, Pedro deixa de ser um pescador. E ele se entrega a Jesus. Ele deixa as coisas do passado para trás. Mas agora ele está curado. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Deixa o Senhor curar as tuas dores. Deixa o Senhor curar as tuas aflições. Deixa o Senhor curar agora em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. De uma forma sobrenatural. Entrega o seu coração a Ele. Entrega a sua vida a Ele. Se entregue a Ele agora. Diga a Ele: Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Mais uma vez. Restaura. Restaura, Senhor. Restaura o meu emocional. Restaura a minha vida, meu equilíbrio. Restaura, Senhor, o ministério. Restaura a minha vida contigo. Tira, Senhor, todo o cansaço. Tira toda a aflição. Tira toda a angústia. Tira toda a tribulação. Senhor, toda a investida de Satanás contra esta casa, contra os teus filhos, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, saiba que o seu dízimo e a sua oferta é muito, muito importante para a casa de Deus, queridos. É muito importante. Talvez você possa perguntar: mas Deus precisa de dinheiro? Eu quero dizer para você que não. Deus não precisa do meu dinheiro e nem do seu dinheiro. Mas a igreja precisa, para manter isso aqui de pé, as portas abertas, ter tudo isso que nós temos. Isso custa, queridos. Infelizmente custa. E nós precisamos honrar. Amém? Então segura o seu dízimo, a sua oferta na tua mão. Pai querido e santo, nós abençoamos agora os dizimistas e os ofertantes. Pai, eu te peço que de uma forma muito sublime, muito poderosa, Senhor, porque a oferta fala de amor, oferta fala de gratidão, Senhor. Então, Pai, que o Senhor lance sobre nós um espírito de amor e gratidão. E, ó Deus, isso nos envolva de uma tal maneira para ofertar, ó Deus, uma boa oferta ao Senhor. Para, ó Deus, ser dizimista fiel a Ti. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor alcance agora e prospere cada um, em nome de Jesus. Amém
Amém, queridos. Amém? Você que trouxe pode trazer aqui, que vai colocar, né, em espécie, e também tem através do QR Code aí também aqueles que vão fazer aí sua oferta, seu dízimo em nome de Jesus. Se assenta um instante, nós já estamos encerrando. Gratos, eu estou muito grato a Deus por esta noite, por este culto, por esta palavra, por este louvor, pela vida de cada um de vocês. Pedro, você e sua família, seja bem-vindo, amém? Eu espero que seja a primeira de infinitas vezes que você virá, estará aqui conosco, será bem-vindo. Vamos fazer aquilo que o Senhor quer e que agrada ao Senhor, tá? Mário, mais uma vez, que Deus continue te abençoando, te honrando aí, amém? E a todos, amém? Domingo que vem, preste atenção, preciso da sua atenção e preciso que você divulgue isso. No próximo domingo, o nosso culto, queridos, ele vai ser às 9h30, tá? Nós vamos fazer um culto Café com Jesus. Pastor, o senhor vai mudar o horário de culto? Não, nós não vamos mudar, o horário vai permanecer. Só que domingo que vem, nós sentimos de estar fazendo uma mesa aqui. As irmãs vão fazer uma mesa aqui que vai ser show de bola, amém? Coisa de comer é com as irmãs é boa nisso, amém? E nós como homem é bom para comer, então nós vamos estar aqui para comer. Então vamos fazer uma mesa aqui com café da manhã colonial, como diz o Pereirinha. Pereirinha já vai lá no colonial. Pereirinha é chique, Pereirinha é nord, é outra linhagem, sangue azul. O Pereirinha é sangue azul, é outra linhagem. Nós está aqui no café, ele já está no colonial. Então nós vamos fazer aqui uma mesa bonita, e aí nós vamos estar fazendo esse culto de manhã, amém? Adorando a Deus como o nosso culto, tá? Porém, nós não faremos à noite, porque vamos fazer de manhã, tá? Mas isso é um piloto, que eu acredito que vai mais vezes. E aí a gente vai querer pelo menos uma vez por mês, Pereirinha. Se o café colonial for chique, uma vez por mês, vai ter que ter garantia. Uma vez por mês nós vai ter. Então aí provavelmente a gente faça uma vez por mês um culto de manhã, café com Jesus, convidar as pessoas, porque se tem uma coisa que as pessoas gostam, é de comida, então convida para comer. Amém? Então aí a gente vai estar fazendo, e na semana que vem então a gente faz de manhã, não vai fazer à noite. Amém? Mas aí depois volta tudo ao normal. Glória a Deus. Entenderam? Divulgue à vontade aí então, chame pessoas, convide as pessoas para estar conosco nesse café com Jesus no próximo domingo às 9h30. Amém? Vamos nos colocar de pé. Terça-feira às 8h está tendo oração aqui na igreja, tá? Glória a Deus. Tá aí o convite aí. Chega mais, amém? Cola em nós aí, vamos para cima. Glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos, agradeça a Deus por esta noite, por este culto. Pai, obrigado por tudo, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pelo louvor, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez. Eu espero e creio que o Senhor ainda vai continuar se movendo nas nossas vidas, que o Senhor vai mover a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Toda doença, toda enfermidade eu renuncio agora, eu ordeno que vá embora em nome de Jesus, e que agora tenhamos paz para com Deus, tenhamos vitória em nome do Senhor Jesus, e que esta semana seja uma semana de grandes conquistas em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Vão em paz, Deus abençoe, cumprimente um ao outro aí em nome de Jesus.